Olá, pessoal. Hoje estamos com mais um vídeo da nossa série do Tribunal Multiportas. E hoje eu estou tendo o prazer e a honra de falar com o Dr. Yuli Rother. Eu vou ler o currículo dele. É juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, titular da Segunda Vara Civil da Comarca de Palmares, onde se dedica à atividade de judicatura ao introduzir o pensamento sistêmico, notadamente as perguntas sistêmicas em audiências de conciliações, ocasião em que não são discutidos os interesses e direitos das partes, mas sim as emoções subjacentes que levaram ao conflito, facilitador em constelações, as quais são realizadas quando realmente as partes necessitadas consentem. Professor de Direito Constitucional, formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Militar de Engenharia, imenso currículo de formação sobre constelações sistêmicas, sua experiência profissional e pessoal em filosofia do direito, meditação oriental, física quântica permitem sua abordagem do pensamento sistêmico e das constelações de forma clara e simples. E ele vai conversar com a gente hoje sobre as constelações da intenção aplicadas ao direito. Tudo bem, doutor Yuli? Gratidão por ter aceitado meu Gratidão a convite. você, Sheila. Muito obrigado pelo convite. Você quer saber sobre o uso das constelações da intenção, do método IOPT, o método da intenção, que foi formulado pelo professor Franz Rupert, e ele trabalha uma visão da autonomia e uma visão dos traumas, né, que tiram a autonomia, uma visão biográfica, e que influenciam muito os nossos comportamentos. Tal como o professor Ivan Nagy, o Rupert ele também tem uma visão que nós precisamos nos centrar mais na nossa autonomia. Aí o que vem a ser a nossa autonomia, né? O que vem a ser o conceito de autonomia para Franz Rupert? A gente pode iniciar aqui dizendo o que tem isso a ver com o direito, né? No meu entender, tem tudo a ver com o direito, até porque o princípio maior da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana, que tem relação que o núcleo da dignidade da pessoa humana é a autonomia. Nós precisamos entender que nós precisamos ser tratados com singularidade, dentro da nossa singularidade, dentro da nossa forma de viver, estilo de viver, pensamentos, emoções, orientações religiosas e orientações também de gênero, né, sexuais. E, de acordo com isso, nós temos a necessidade de tratarmos o ser humano como ele é. Isso, quando nós estamos fazendo uma conciliação, é muito importante que a gente também acolha a pessoa como ele está ali se manifestando, não só com a razão dele, mas com as emoções também. Se eu não acolho a pessoa em suas emoções, eu não estou acolhendo. Isso que fala também a Constituição no seu artigo 3º, inciso 1, que fala do princípio da fraternidade. Então, nós, operadores de direito, nós não temos a faculdade de sermos fraternos. A Constituição determina que nós sejamos fraternos. Não é uma opção do operador do direito, não é uma opção do juiz de ser fraterno numa conciliação. Não, ele é uma orientação, uma determinação, porque nenhuma norma constitucional deixa de ser cogente a não ser o preâmbulo. Mas precisamos ser e acolher, sim, as pessoas em suas emoções. Partindo daí, quando a gente fala que nós precisamos acolher as emoções, a gente precisa entender que nós temos emoções que são conscientes e que são emoções que são inconscientes. Até porque também, você já ouviu falar em algum tipo de conflito meramente racional? Eu nunca ouvi falar um conflito meramente racional,
todo conflito ele é basicamente emocional. E uma das funções da jurisdição é a pacificação social, é que nós vamos dirimir os conflitos. E quantas vezes que nós atuamos em processo, quer o juiz, promotor, defensor, advogado, quem quer, e está ali, tá, você resolveu o processo, sentenciou, e quantas vezes que a gente vê que a sentença, às vezes, ao invés de melhorar, piora a situação. Então, a gente precisa ter uma tranquilidade de devolver para as partes a dignidade que eles devem ter para resolver os seus próprios conflitos. E esse é o princípio da mediação também, né? Sim, com certeza. Por isso que eu estou Autonomia da falando vontade das partes. Sim, por isso que eu estou falando com você, Sheila, que você tem um livro sobre mediação, eu tenho aqui o seu livro, porque é importante, inclusive, o princípio da fraternidade, ele não é desenvolvido pelo pessoal da constelação, é desenvolvido pelo pessoal da mediação, porque tem um conceito com uma base constitucional, aonde que a gente precisa entender que nós estamos fazendo nossa atividade de pensamento sistêmico ou constelação, mas nós estamos num contexto judicial. E nesse contexto judicial, a gente precisa estar nessa ordem. Nós não precisamos, não é o contrário. O pensamento sistêmico está a serviço e as constelações estão a serviço do judiciário e não ao contrário. Então a gente precisa dizer, eu entro nesse contexto obedecendo às diretrizes das leis desse contexto. Eu não estou aqui me sobrepondo ao contexto judiciário. Então é muito importante a gente já colocar isso de pronto. É como vai um consultor numa empresa, um consultor, e vai dizer assim, eu não vou adotar as normas e as regras da empresa. E aí o dono da empresa fala assim, ok, tudo bem, então aqui você não entra, porque, na verdade, você só entra aqui se respeitar as ordens. E nós, do sistêmico, nós entendemos que as regras fazem parte dentro de um contexto, então nós precisamos entender que nós estamos nesse contexto obedecendo essas regras. E qual é a regra maior? Qual é a lei maior desse contexto? É a Constituição. E se é a Constituição, aonde que nós podemos nos apoiar? Está lá na dignidade da pessoa humana, está lá no princípio da fraternidade, está no princípio da cooperação. Então, nós temos isso, foi desenvolvido pelo pessoal da mediação, que deve ter e tem os louros desse estudo maravilhoso que eu adoto. Então, se porventura eu estou lidando com emoções, nós precisamos também entender que nem todas as emoções são conscientes. Às vezes nós temos emoções que são inconscientes. E é aí que nós vamos entender essas emoções inconscientes que nos governam, que são mais fortes que as conscientes. Qual a origem delas? Então, essas emoções inconscientes é que tiram a nossa autonomia. Eu explico. Imagina que eu quero fazer... nós estamos aqui falando de pessoal do direito, então vamos fazer, eu quero fazer um concurso público. Eu quero fazer um escritório de advocacia, quero montar um escritório de advocacia famoso. Então ele monta, ele estuda, ele faz cursos, ele faz isso e ele começa a se lançar. Mas só que tem uma memória inconsciente que ele não está dando atenção, que está dizendo assim, lá, você não merece, você não merece, você não merece. E ele está forçando lá para baixo, né? Não, eu não quero escutar essa voz, eu vou. E tá a vozinha, né? Quanto mais para baixo ele coloca, mais alto ela fala. Você não merece, você não... E aí fica, da onde vem essa voz? Da onde vem essa voz que você não merece? Então, a gente pode até colocar isso
também numa relação, uma relação amorosa, num relacionamento, você conhece a pessoa mais feliz do mundo, uma pessoa linda, fantástica, uma pessoa que você sonhou, começa a se relacionar com ela, tem um filho com ela, mas tem uma vozinha assim, você não merece amor, você não merece amor. E aí a pessoa fala, eu não mereço amor, então ela não me ama, ela está comigo só por aquilo, ela não me ama, tem a vozinha aqui. Então existem vozes inconscientes que nós precisamos acolher e saber de onde vêm essas vozes inconscientes. Mas por que eu preciso saber? Por que na verdade, só eu tomar o conhecimento dessa voz inconsciente, eu estou resolvido? Não, porque você está aqui, às vezes eu tomo a consciência no mental, mas eu preciso também lidar com esse meu emocional. Só quando eu acolho essa emoção no plano aqui, olha, no mental, é que eu realmente vou me libertar, entre aspas, dela. Né? Então, esse é o trabalho que nós fazemos, porque às vezes a pessoa está ali numa relação afetiva e ela tem uma voz inconsciente que diz que, porventura, ela não merece amor, que, porventura, eu preciso... o amor é conflito, que eu não mereço nada. Então, existem várias vozes inconscientes que nós chamamos de dinâmicas sistêmicas que prejudicam, vamos dizer assim, não que prejudicam, né? A palavra seria isso, mas é que levam as pessoas ao conflito e ao confronto, né? Porque conflito nós sempre vamos ter. A questão é que, às vezes, esse conflito ele se torna um confronto. E aí que começa a cisão da relação afetiva que pode levar ao divórcio. Né? Então, esse trabalho de percepção da base do conflito, que na mediação é chamado de epicentro do conflito. Então, você vai lá no epicentro do conflito, que não está na causa de pedir, não está no pedido, você está ali, e aí você vai, mas, Yuli, como que você, isso, numa audiência, você vai perceber essa questão? Eu vou dar um exemplo para você, Sheila, que não é só uma questão de direito de família, era uma ação indenizatória, e aí realmente envolvia a família de um irmão mais velho cobrando do irmão mais novo. E aí ele me revelou, é o irmão mais novo que eu estou cobrando. E o irmão mais velho muito chateado. Aí eu perguntei assim, vocês não estão se falando? Vocês... esse é meu irmão mais novo, ele não respeita e tal. E eu perguntei, eu falei assim, para o irmão mais novo, você pode dizer para ele qual a importância que ele teve na sua vida? Aí o irmão mais novo, sim, foi muito importante. Ele é o meu irmão mais velho. Quando meus pais saíam, ele que me cuidava. Eu sou muito grato a ele, e tal. O irmão mais velho começou a chorar em função disso. Aí eu perguntei, vocês podem se abraçar? Claro, se abraçaram, choraram, tal. Né? Houve uma reconciliação, ótimo. Agora vamos falar da cobrança? Aí ele falou assim, que cobrança? Não, doutor, acaba com esse negócio aí. Então, assim, a gente precisa entender que por trás daquilo existe uma razão emocional, né? E muitas das vezes a gente precisa ir para lá, porque senão, o que acontece? Imagina, Sheila, doutora Sheila, se eu não fizesse isso. Os filhos deles poderiam continuar nesse conflito. E isso ia se passando de geração para geração, e poderia levar até a questão a uma vara criminal. Então, eu entendo que realmente nós, operadores de direito, precisamos sair um pouco da cultura adversarial e achar que o direito é meramente causa de pedir e pedido. Você estudar
o Código de Processo Civil com mais de 2.000, ou não sei quantos artigos, e você achar que aquilo vai resolver alguma coisa, Sheila. Meu Deus, aquilo não resolve nada. Não resolve. Ok, a gente precisa saber, precisamos, é a nossa profissão. Mas aquilo como uma condição subsidiária, não como algo principal. E parece que o Código de Processo Civil, agora, como você bem colocou, o Tribunal Multiportas, para mim é a via principal. Até porque, eu sei que eu estou falando muito, mas você sabe que eu falo muito, até porque a sentença homologatória é aquela que mais atende aos direitos humanos. Por quê? Porque ela é a menos impositiva. Então, há uma jurisdição mínima ali. Então, quando o juiz, o mediador, ele consegue o acordo, o judiciário ele está cumprindo com o dever precípio dele. É o princípio. É que ele vai invadir a esfera individual o mínimo possível, porque essa é o preceito da Constituição. Só vamos avançar no necessário, o princípio da proporcionalidade. Então, a gente precisa, para mim, inclusive, assim, posição pessoal minha, tá? Isoladíssimo. Eu entendo que um juiz de família, para ele instruir um processo, ele tem que justificar. Ele tem que justificar por que ele não conseguiu o acordo. Porque é necessário, sim, que a pessoa busque o acordo. E eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo. Imagina o pai que não paga alimentos. Tá? O pai que não paga alimentos, tudo bem. Então, entra com ação de alimentos ou uma execução de alimentos. E nessa execução de alimentos, ou na ação de alimentos, o pai não pagando, o pai some, tal, não tem responsabilidade, chegam os avós e dizem assim, você quer quanto? Ah, eu quero R$ 1.000 de alimentos. Peraí, 1.000 é pouco, eu te dou 2.000. A mãe fica satisfeita. A criança ali, imediatamente, ela tem uma boa condição, vai ter uma melhor condição que fosse o pai. Ficou resolvido? Não. Não ficou resolvido. Então, a gente precisa entender e saber o seguinte, o porquê que aquilo não está resolvido. O porquê que não está resolvido. Então, a gente precisa ter uma noção de que qual o efeito da sentença no futuro, porque aquilo vai gerar novos processos judiciais. Então, a gente precisa ter uma visão mais a longo prazo, mais imediata, né? Não imediatismo. O judiciário ele tem que sair desse imediatismo para diminuir o número de ações, de processos que nós temos. Nós temos para cada população, cada cidadão tem um processo judicial. Quer dizer, o número de processos que o Brasil tem equivale a ou você é parte autora ou judicial. Ou seja, nós temos metade, se a população brasileira é 5 milhões, nós temos 2,5 milhões de processos. Um exemplo, eu não sei de cabeça nenhum e nem outro. Eu sei que o número da população brasileira e nem o número de processos. Eu sei que equivale a que se todo mundo fosse autor ou réu, um por um, chegaríamos a esse número de processos. É um volume absurdo. Então, não existe poder judiciário capaz de resolver isso. Precisamos ter soluções ou métodos adequados de solução de conflitos. Eu gosto de usar o nome adequados ao invés de alternativos. Né? Alternativos indica que o principal é aquele. Não, para mim é o adequado, é a mediação, é a conciliação, é a mediação. Então, vários outros, né? A comunicação não violenta e assim por diante. Bom, já falei alguma coisa aí. Eu tenho um dado do CNJ, que eu posso até disponibilizar depois, que se não entrasse mais nenhum processo,
demoraria 11 anos para colocar em ordem, não é para acabar, é para colocar em ordem, para que as coisas não tivessem atraso, para que aqueles prazos processuais fossem devidamente cumpridos. Sim? Então, realmente é uma quantidade absurda. E Sim. até eu quero esclarecer que eu trouxe o doutor Yuli justamente para mostrar que eu não sou contra o Poder Judiciário, mas que é importante que as pessoas conheçam as alternativas que elas têm, que não é só o judiciário, e às vezes a pessoa precisa do judiciário. Então, tem casos, né, doutor, o senhor sabe melhor que eu, que por mais que tente uma mediação, por mais que ela tente uma constelação, por mais que ela faça N procedimentos, ela vai precisar do processo, porque faz parte do sistema dela. Mas ela tem que estar consciente que ela optou por esse caminho. Então, o intuito, né, dessa série que a gente está gravando é exatamente isso, para que as pessoas conheçam as alternativas que elas têm. No ano E, passado, agora que eu estou instruindo, né? Nem instruindo. Porque agora os advogados optaram por não fazer audiência virtual, audiência pelo Zoom, né? Bom, é uma opção. Mas no ano passado eu consegui mais de 90% de acordos. Então significa, quase 100% na verdade, significa que eu instruí muito pouco. Só instruí quando o réu era ausente, quando o réu não comparecia, ou o réu estava em outra cidade, que aí não há jeito, tem que instruir. Né? Mas ali, réus presentes, quase 100% de acordo. Significa que, se porventura eu estou fazendo as audiências de conciliação, mas se porventura ali tivesse um mediador, ou se porventura tivesse um advogado com habilidade, ou advogados com habilidade de, ao invés de instruir, buscar o acordo, para o judiciário estava melhor ainda. Então, o que nós precisamos entender que a função hoje do advogado, ele pode ser dividido em um advogado que tem uma cultura adversarial, ok, e precisa, porque a gente tem cada pessoa precisa estar no seu lugar, onde ela se sinta bem, mas também a gente precisa dos advogados, e quanto mais isso, advogados que têm uma cultura consensual. Até porque, quando terminar essa pandemia, ninguém vai querer mais ficar esperando sentença durante... Veja, a opção dos advogados, e eu respeito, eu já tenho 200 audiências para serem marcadas. 200. Então, isso significa que terminou a pandemia ou volta às atividades, vamos dizer, em 5 de setembro. Então, vamos agora utilizar o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, eu só posso marcar audiência um mês depois. Então, só começa um mês depois. Se eu volto a 5 de setembro, eu só vou poder marcar a partir de 5 de outubro. A primeira. Então, vamos dizer que eu faça 15 audiências por dia, né, num ato heróico de fazer audiências de manhã, de 8 da manhã até 7 da noite. Ok, para mim não tem problema, eu gosto. Mas mesmo assim, eu levaria quanto tempo? Então, se eu tenho, vamos lá, até lá, deve ter 300 audiências, se eu fizer 15 audiências durante de segunda a sexta, isso significa que eu teria, então, aí 60, vamos botar um ato assim, 60 audiências por semana. Eu ainda teria um mês e meio, vamos dizer assim, um mês e meio para colocar em dia. Isso significa que ainda mais um mês, 2 meses e meio. Isso, audiência de conciliação. Depois, bom, aí vai, eu acho que para colocar em ordem aí essa questão vai demorar pelo menos na minha unidade, que vivia redondinho, pelo menos uns 6 meses para colocar em dia. Então, vai ser complicado e entendo que a opção da conciliação será a melhor, né? e qual que é a diferença da constelação, vamos dizer, tradicional para esse novo método que o doutor está trazendo e essas práticas na conciliação?
que elas têm de diferente do que a gente já conhece? Sim. Por exemplo, se porventura uma pessoa ela traz em si um desvalor, certo? Ela pode ter o maior dinheiro do mundo, ser o maior cantor do mundo. Ela pode ser o maior advogado do mundo, o mais famoso, que ele não vai estar feliz. Ele vai se achar sempre uma pessoa lá embaixo. Então, às vezes isso não decorre do sistema dela, e sim até pode corroborar, mas decorre muito da biografia. Ou a gente acha que a nossa experiência, desde a concepção, ela não influencia no nosso comportamento. Imagina que uma mãe que recebe a notícia, uma mãe solteira, acabou de sair da faculdade de Direito, 25 anos, ou 23 anos. Sai com o noivo e engravida. Família tradicional. Gestação fica complicada. Ou a gente acha que isso não influencia no comportamento da pessoa? Imagina uma criança que ela tem os pais que trabalham muito, ela não recebe afeto, ela tem uma vida com o babá, ou com o tio, ou com a vovó. Você acha que isso não influencia no comportamento da pessoa? Então, a nossa biografia ela é muito influente. Por quê? Porque são situações de dor, e essa dor faz com que nós criamos estruturas emocionais para não sentir essa dor. E essas estruturas emocionais é que nos levam a conflitos. Então, quando eu tenho isso, que o Franz Hupper chama de estratégias de sobrevivência, eu sempre vou ter aquele modo, eu tenho que. Ou senão, eu sou muito guerreiro, eu sou indestrutível. E que são estruturas do não sentir. Então, quando você chega na audiência e vê uma pessoa muito forte, uma pessoa que guerreira, ou uma pessoa muito vitimizada, e a gente pode perguntar o que fez aquela pessoa ser muito forte, ou uma pessoa tão vitimizada assim, alguma dor que ela possui. Então, a gente sempre trabalha no conceito de validação humana. A gente precisa valorizar a pessoa, a gente precisa dizer que ela é digna de amor, e a gente precisa dizer para ela que ela precisa se proteger, colocando limites nas relações, porque talvez ela não aprendeu isso na vida. E ela sempre vai atrair pessoas abusivas na vida dela, que não respeitam o espaço dela. Então, sabendo disso, nós podemos levar à consciência a pessoa que, às vezes, a lente que ela está vendo as coisas é uma lente do desvalor, ou uma lente do desamor, ou uma lente da desproteção, mas que, na verdade, aquilo não ocorre. É só uma lente que ela está vendo. E a gente precisa tirar essa lente e dizer, olha, como você é uma pessoa que os seus filhos se valorizam, os seus filhos se amam, e quando ela troca essa lente, ela pode estar mais tranquila para fazer um acordo. É só uma questão de trocar lentes e tornar aquele conflito um pouco mais leve. É isso. E isso você faz com perguntas sistêmicas. Perguntas. E principalmente com percepção, né? Com o uso das palavras que a pessoa usa. Se é um verbo que a pessoa usa muito pesado ou um verbo mais leve. Se ela diz assim, eu tenho que fazer isso.
Se, ou se ela adjetiva muito o que está acontecendo, ela tem dor. Se ela usa muitos adjetivos, então existe uma dor ali. E você precisa acolher essa dor. Não é? E normalmente isso dá muito certo, porque o que a pessoa quer realmente é que a dor dela seja vista, a dor dela seja acolhida. Não importa qual o método, se é comunicação não violenta, se é uma constelação, uma constelação fenomenológica, ou se é uma constelação constitutivista, ou se é uma constelação da intenção, não importa, importa que aquela dor seja vista. Só isso. E aí a gente vai trabalhando com isso, com as pessoas, acolhendo essa dor dela, né? E há necessidade de nós termos realmente, e aí, Sheila, você sabe muito bem da importância de uma boa formação, né? Para a pessoa não ser também consequencial, né? Por exemplo, se porventura a pessoa tem um vício que então é falta do pai, certo? Pode ter várias situações envolvidas nisso que não seja apenas o pai. E às vezes a questão principal não está na falta do pai, está em outras questões. Então, essa é a minha experiência que eu tenho. Não é? Porque nós podemos utilizar as constelações. A constelação é uma técnica, mas o que a gente não pode fazer é utilizar a constelação de uma forma linear, de uma forma cartesiana. A gente precisa utilizar a constelação de uma forma sistêmica. E é por isso que a gente precisa entender o que é o sistêmico, para utilizarmos a constelação e dizer, utilizei uma constelação sistêmica. E o sistêmico, a gente vai ver as várias interdependências que a pessoa possui naquele sistema, e não uma apenas. Pode até ser, mas não necessariamente é aquela. É o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Eu tive o prazer de ter aula com o Dr. Yuli pela Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, e o doutor falou que, por exemplo, não necessariamente nós precisamos fazer uma constelação para identificar as questões. Às vezes, alguns elementos, a utilização de clipes, post-it, nós conseguimos verificar as posições, as questões, os sentimentos das pessoas. Eu queria que o senhor pudesse falar só um pouquinho disso. Sim, isso é bem interessante, porque às vezes, eu estou falando enquanto juiz, obviamente que você pode, no seu escritório de advocacia, você utilizar o que for, porque ali é o seu espaço. Agora, imagina se você vou na audiência e aí eu levo os meus bonequinhos, Playmobil, aí, ou seja, nas minhas cartas, né? Eu tenho algumas cartas aqui, Point of View, e aí lá vem aquele juiz, né? Que joga tarô, né? Ah, sim! Então eu não posso utilizar. As cartas são bacanas, eu uso raramente carta, né? Mas eu tenho aqui, olha, cartas que eu uso. Assim, eu dou aula utilizando cartas do Point of View, né? E aí, assim, às vezes eu uso até para demonstrar para alunos e tudo mais, mas eu preciso utilizar elementos que estejam à minha disposição. Então, eu uso sempre clips, eu uso post-it, tampa de caneta, papel ali, eu desenho alguma coisa, e isso já serve como elementos de uma constelação. Então, assim, quando a pessoa ela não conhece constelação, é bom nós não apresentarmos de imediato essas nossas ferramentas, a não ser que a pessoa já conheça, já tenha um trabalho anterior de como funciona. Mas se porventura você no seu escritório de advocacia, recomendo muito de ser bem discreto, né? Muito discreto,
e utilizando as ferramentas de uma forma tranquila. De outra oportunidade, você já vai aumentando, isso aqui são meus bonecos, a pessoa já sabe, já entendeu a dinâmica, como funciona, e aí não vai ser nada, porque depois você vai ali no advogado, eu vou no advogado dos brinquedinhos, Playmobil, ele fica lá brincando comigo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque os nossos clientes, nós gostamos, né? Mas nós não precisamos ser reconhecidos por isso. Nós precisamos ser reconhecidos pelo nosso trabalho, pela nossa eficiência, mas não com o advogado ou o juiz do bonequinho. Eu já sou conhecido aqui no meu tribunal como juiz, como Yuri Constelação, né? Então, assim, daqui a pouco Yuri Bonequinho, aí mal aí, mas é pior ainda, né? Então é isso. É meu ponto de vista. Só para a gente encerrar, eu queria que o senhor contasse aquela história da caneta que o senhor usou com uma pessoa que chegou no tribunal embriagado. O senhor contou na aula. Sim, 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 sim. E foi uma prática sistêmica e ele não percebeu. Foi sim, foi sim. Foi algo bem, bem, bem legal que eu fiz, porque eu sou muito assim, né? Eu gosto de testar as coisas, né? E aí chegou uma pessoa alcoolizada para fazer a audiência e logo vieram me falar assim, né? O oficial de justiça, doutor, veio uma pessoa aqui alcoolizada e tá bêbado, eu vou mandar ele embora. Aí eu falei, que isso, rapaz? Deixa ele entrar, qual é o problema? Ele bebeu aí quem nunca, né? Quem nunca bebeu? Deixa ele entrar. Aí os caras já sabem que eu sou meio assim, né? Aí ele entrou, né? Sentou, aí eu olhei para ele, aí eu falei assim, rapaz, eu posso fazer uma coisa aí para você, porque aqui no Nordeste você tem que falar um nordestinês para eles entenderem, né? Aí eu falei assim, rapaz, eu posso fazer uma coisa aí para você, para melhorar? Aí ele olhou, doutor, tudo que é para melhorar, né? Pode fazer, doutor, não tem problema não, eu gosto disso mesmo, eu gosto para melhorar, né? Mas você não tem problema não, pô, vou fazer. Faz, doutor, pode fazer. Aí eu, imagina que você está bebendo aí, segurando o copo. Aí ele vai, segura o copo. Agora imagina que teu pai está atrás de você. Aí ele pega esse copo e devolve para ele. Aí ele foi e devolveu. E voltou. Como você tá? Oxe, doutor, tô mais leve? O que aconteceu? Né? Aí eu vi, porra, esse negócio de constelação funciona, né? Aí eu fui explicar para ele. Olha, aconteceu porque a gente faz aqui, tal, papapá, papapá. E aí o seu pai bebia, ele bebia. E aí eu fui explicar para ele toda a situação. E aí ele agradeceu muito e foi embora. Então a gente precisa entender que ali por trás daquele processo existe uma pessoa e que a gente precisa tratar essa pessoa com muito carinho. E se porventura eu, enquanto juiz, chegasse assim, vai embora, essa pessoa que já era excluída, ela ia ficar mais excluída ainda. Então, nós precisamos ter uma consciência maior do nosso papel enquanto operador de direito e sempre buscando efetivamente contribuir para a solução dos conflitos de uma forma eficiente e que leve efetivamente a paz no coração das pessoas. Eu tenho falado várias vezes em diversos vídeos que em que momento a nossa ciência deixou de ser humana para ser exata, né? Em que momento nós deixamos de olhar para o outro e olhamos para leis e números de processo e valor de honorários. E o outro deixou de ser importante. Então, eu acho que o nosso papel como operadores do direito é exatamente esse, é olhar o que está por trás, né? E a gente aprende na mediação, e eu falei há pouco tempo que isso mudou muito minha vida, que é exatamente você conseguir identificar o que realmente está por trás daquele processo. E quando você usa isso, né, a mediação, e aí você une as práticas sistêmicas, você fala assim, uau, é um mundo que se abre. É verdade, isso daí é muito importante e cada vez mais nós vamos
precisar olhar o ser humano como ser humano. Nós estamos passando por um período onde que a saúde do seu porteiro é muito importante para você. A saúde do filho da sua faxineira é muito importante para você. E isso, para quem entende de sistêmico, é muito importante. Porque, efetivamente, nós estamos percebendo que nós somos interdependentes. E dentro dessa interdependência, nós precisamos cooperar. O faxineiro aqui do meu prédio estava fazendo faxina sem luva. Eu peguei e falei assim, aqui, olha, eu peguei metade, toma, aqui são as luvas. Você usa uma e joga fora. Se você precisar, você vem aqui que eu compro para você. Então, isso é cooperação. Nós precisamos cooperar um com o outro. Só que pessoas traumatizadas não cooperam, porque a dor que ela tem é muito grande. E ela não consegue sair dessa dor. Então, por isso que nossa sociedade ela não consegue, infelizmente, abandonar as suas mágoas para juntos trabalharmos algo melhor. Mas, se Deus quiser, vamos melhorar e vamos chegar aí a um final feliz para um novo momento que não vai ser igual ao anterior, mas, se Deus quiser, vai ser um momento de mais paz para a gente. Yuri, só para finalizar, que o senhor falou uma coisa que me deixou intrigada. Eu acho que, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que no fundo, todos nós temos um trauma. Pequeno ou grande. Pequeno ou grande, nós temos um trauma. E o que é um trauma? Trauma é quando acontece uma situação que nos torna impotentes de resolver aquilo. Nós não temos recursos para lidar com aquilo. Então, uma criança ou um feto, ele não tem um sistema nervoso autônomo desenvolvido. Isso faz com que impactos emocionais eles vão afetar demais aquela pessoa. E uma criança não desejada vai levar esse desvalor para o resto da vida. Então, ela pode ser uma pessoa, um marido que ame de paixão, mas ela vai dizer assim, ele não me ama, ele não me quer. E aí sempre vai ter relações conflituosas. Então, nós precisamos ir lá no fundo mesmo da alma e buscarmos essas dores mais profundas na gente. E que, às vezes, elas não têm a ver com o sistêmico. Elas têm a ver com o que você passou nessa vida. Às vezes, nós temos, para quem é sistêmico, nós temos um trabalho muito grande de acolhimento dos nossos pais. E quando nossos pais provocaram as nossas dores, como eu faço isso? Então, é toda uma técnica de nós acolhermos essas dores que, por vezes, para aceitar o meu pai, aceitar minha mãe, eu boto lá para baixo. E para quem é sistêmico, só para terminar, para quem gosta do sistêmico, só um alerta. Sistêmico não tem nada a ver com moral. Nada. Quando acolher o pai e a mãe, não quer dizer que meu pai é bonzinho ou não. Eu vou acolher o meu pai como ele é. Com o que é bom e o que não é bom. Porque se eu acolho o meu pai ou a minha mãe naquela intenção, eu acolho o meu pai porque ele é ótimo, eu estou excluindo partes dele. E eu excluindo partes dele, eu também estou me excluindo. Então, quando eu estou acolhendo o meu trauma, indiretamente eu também estou acolhendo meu pai ou a minha mãe. Então, a gente precisa ter um trabalho mais amplo. Não é? E aí a gente fala assim, mas Yuli, há necessidade, eu preciso fazer isso, ou você faz isso, ou você pode também levar isso à frente. E, assim, talvez não tenha necessidade, né? Mas às vezes tem necessidade em função de alguma somatização que está acontecendo, de algum conflito que você está tendo. E aí, por vezes, para solucionar isso, é bom você ir lá
na sua biografia. Bom, é o que eu entendo. E está dando certo. Não é? A minha vida, desde então, tem melhorado bastante. O meu nível de sensibilidade, de percepção, tem aumentado bastante. Eu tenho ficado muito feliz em perceber as pessoas de uma forma mais suave e falando coisas bem profundas e necessárias que as pessoas precisam ouvir ou que elas querem ouvir. Lógico, eu não vou falar nada que a pessoa não queira, mas é que naquele momento ela precisa ouvir em função dessa viagem interior que todos nós precisamos fazer. Muito profundo. Bom, e prova de que o senhor não é maluco, que não está falando coisas que não fazem sentido, é o seu percentual de acordos. Isso é fato. Isso aí não dá para a gente negar. Ou as duas coisas, né? Eu tenho um percentual todo porque eu sou maluco. Também tem isso. Acho que uma coisa não seria a outra. De médico e louco, todos nós temos um pouco. Nós mais ainda, né? Pois é. Olha, mais uma vez eu queria te agradecer pela presença, por ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito atarefada e para mim é um prazer e uma honra recebê-lo aqui. E me sinto muito lisonjeada. Obrigado, Sheila. O prazer é tudo meu. Eu não tenho palavras para expressar o quanto sou grata, então só posso reverenciar ao senhor e toda a sua ancestralidade por todo esse trabalho maravilhoso. Muita gratidão. Obrigado. Você também, você faz um excelente trabalho e com muita coragem. Eu te admiro bastante, Sheila. Obrigada. Parabéns ao seu trabalho. Muito obrigada. Um beijo para o senhor, para toda a sua família. Se cuidem e em breve eu espero que possamos nos encontrar pessoalmente. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.